Oi, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 27 anos e eu sou da geração Z. E eu sou a Fê, millennial raiz, quase X com 43 anos. E esse é o Papo de Gerações. Uhul! Queridos, estamos no episódio 16 e o tema de hoje foi um tema que basicamente eu amei. Que, posso falar já? Sem muito mistério? Pode. Comparação silenciosa. A comparação silenciosa. Ixi, essa você conhece, Fernanda? Nossa, e a gente vem falando tanto disso, né? Mas acho que meio que de uma forma velada, assim. Muito. Então agora a gente trouxe explicitamente, assim. Falaremos de comparações. Exato. Ninguém fala, mas todo mundo sente, se compara. Quem nunca viu alguém vivendo a vida dos sonhos e falou, meu Deus do céu, o que é isso? E para iniciar esse episódio, eu já vou começar com uma referência do que rolou essa semana. Teve o famoso desfile da Victoria's Secret de 2025. E Fazia tempo que não tinha, né? Voltou esse ano, não foi isso? Na verdade, ano passado já teve. Ficou, acho, de 2023, um período entre 2020. Acho que é pandemia, talvez. Eu acho que teve a ver com a pandemia, mas também teve a ver com uma mudança de comportamento, né? A marca começou a tentar trazer outros tipos de corpos que não fossem só de garotas muito magras. E o que acontece é que uma brasileira, até fugiu o nome dela agora. Agriana Lima? Não. É uma blogueira que se chama, eu esqueci, acho que é Maria Eduarda, alguma... Ah, tá, mas não é Angel. Não é, agora é? Eu vou explicar. Uma brasileira. Tô ansiosa. Que ela foi, que na verdade ela estudava no Colégio Objetivo, acho que inclusive aqui em São Paulo ou no Rio, alguma coisa assim. Ela é uma carioca. Eu até peço desculpa por ter esquecido o nome dela. Mas ela não tem o perfil e o corpo de uma Angel, mas ela foi para os Estados Unidos morar lá e virou influenciadora lá. E desde que ela começou a virar influenciadora lá, literalmente a vida dela mudou. E ela fez um vídeo, inclusive, muito chocante, acho que foi ano passado ou ano retrasado, falando coisas que ela queria. Ela queria ser chamada para desfiles importantes, eventos importantes, ela queria estar com um namorado incrível, várias coisas assim. E basicamente tudo isso ela conquistou. Uau! E uma das coisas que ela conquistou foi ser chamada para o desfile da Victoria's Secret como uma Angel, mesmo não tendo um corpo padrão. E, na verdade, parte da proposta desse ano deles foi realmente trazer não só modelos mais influenciadores, acho que teve atrizes também. E, bom, o desfile esse ano foi um sucesso em termos de estética, mas teve pessoas que, como sempre, criticaram muito, porque existe um debate que está rolando na internet de queremos que o desfile da Victoria's Secret seja aquela coisa fora do padrão, completamente corpos, né, que a gente fala que são irreais, né, entre aspas, porque são mulheres reais, mas no sentido de serem corpos que são, né, o padrão da magreza extrema lá, que existia lá atrás. E basicamente existe um monte de meninas que estão aplaudindo ela, mas existem um monte de meninas que estão criticando, tipo, ela nem é perfil de Angel, ela nem é magrinha o suficiente, qual a razão, por que colocaram ela e não colocaram fulana, e aquela coisa toda. E uma mocinha fez um vídeo explicitamente falando que ela estudou na mesma escola que essa menina, e que essa menina, que ela falou, nem vou mentir, eu estou com um pouco de inveja. Ela falou, estou com inveja porque é muito louco pra mim pensar que ela chegou onde chegou, vindo da mesma escola que eu, fazendo coisas muito semelhantes a mim, e eu nem imaginava que tipo, a vida dela poderia se tornar uma Angel, que é o sonho de quase todas as meninas, e eu não ter chegado nesse mesmo ponto. E essa menina me trouxe muita ideia desse tema da comparação, porque, no fundo, eu acredito que muitas das meninas que estão criticando ela estão se comparando, pensando, nossa, por que eu não cheguei lá? Ou como que eu chegaria lá? Então, a comparação, ela sempre existe, às vezes ela é velada e às vezes não. Mas a gente sabe que às vezes a gente bate o olho numa pessoa e fala, nossa, queria ter aquela vida, aquela situação. Eu acho que a gente faz isso o tempo todo, né, Exato. gente? A gente faz isso o tempo todo. Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente corporativo, né, na rede social, a gente está fazendo isso o tempo todo.
É lógico que existem mecanismos que a gente consegue se blindar disso e não fazer disso algo ruim. Porque eu acho que uma comparação excessiva ela pode ser extremamente nociva. Mas quando não, né? Mas assim, seria hipocrisia a gente dizer que ela não existe. Exato, exato. Eu acho que é importante fazer uma separação clara do que é comparação e do que realmente seria inveja, né? Então, na verdade, muitas vezes a comparação é muito mais sobre uma autocrítica e uma expectativa que talvez não foi cumprida ou então que está em processo de. Então, vamos supor, você às vezes está se comparando, você trouxe isso e eu acho até legal retomar um papo nosso muito antigo. A Fê, e aí Fê, você me fala, você foi para uma palestra e tinha um big CEO e eu lembro que nesse dia a Fê voltou arrasada. Parecia que ela estava em outro universo, um universo paralelo, do tipo assim, quem sou eu, para onde eu vou. Nossa, eu fiquei muito mal. Por checar que uma pessoa que tinha uma idade parecida dela, um pouco mais velha que ela, já tinha vivido tantas coisas e tinha uma bagagem tão forte. E aí você falou, nossa, será que um dia eu chegarei nesse ponto? Não, gente, eu vou contar isso para vocês porque é engraçado. Foi até assim, eu lembro que eu cheguei e eu comecei a contar, e era um homem, né? E eu comecei a contar pra Lu. Ai, porque ele isso, porque ele aquilo outro, porque não sei o quê, porque era um gato, não sei o quê, não sei o que lá. E aí eu fui ficando toda triste. E a Lu, mas ele te deu um fora? Foi isso? Você chegou no cara e ele te deu um fora? E eu, mas como que eu ia chegar no cara? Tipo, eu me senti tão pequena diante de tantos feitos, assim, que eu só fui me diminuindo mais e mais, assim, e eu não consegui nem dizer pra ele que ele era foda, porque era só isso que eu queria falar, e nem isso eu consegui, foi horrível. Nossa, mas isso é muito... Esse relato pra mim foi muito forte, Fê. Porque, cara, é exatamente aquela ideia do que é a comparação silenciosa, que é quando a gente, em segundos, bate o olho numa pessoa, ou acontece uma situação, ela fala alguma coisa... E aí, diretamente, a gente olha pra vida do outro e automaticamente a gente diminui a nossa. Do tipo assim... Nossa, mas foi isso. Eu diminui muito, muito. Eu fui buscar o meu carro no estacionamento aos prantos. Pra vocês terem uma ideia do drama que foi. Nossa, sim. E, às vezes, ela vem vestida, essa comparação silenciosa, de inspiração... Mas ela também alimenta uma culpa e uma insuficiência. Então você fala, nossa, eu quero ser assim, eu me inspiro naquela pessoa, mas eu não sei se eu tenho suficiência para ser aquela pessoa. E também você sente culpa por pensar, nossa, vou dar um exemplo. Certeza que enquanto eu estou dormindo, esse cara já malhou, já trabalhou, já entregou 4 projetos, já fez 5 milhões. E, na verdade, muitas vezes não é assim e a gente nunca sabe qual é o processo do outro. E não saber o processo do outro, ou mesmo até saber, mas não ter vivido isso ao lado do outro, faz com que a gente idealize os nossos processos. Mas aconteceu uma coisa engraçada comigo, eu fui fazer endoscopia, né? E aí eu tinha levado um monte de coisa para casa, porque eu pensei assim, não pode ser um dia só reservado para fazer o exame, porque eu não vim trabalhar, Sim. Eu tava com um pouco de medo, porque eu nunca tinha feito esse exame na vida. Já começou a achar que você tinha obrigatoriamente que dar conta dele e mais outras coisas. Exato, e que eu tinha que produzir pelo menos mais alguma coisa, né? E aí eu fiz o exame, levei as coisas para casa, porque eu tinha que gravar, eu tinha que fazer não sei o que e tal. E aí eu saí do exame, que não foi nada do que eu imaginava, porque eu tava apavorada, mas foi super tranquilo, adorei, inclusive falei que eu vou agendar todo mês um. E aí eu tava meio em slow motion, sabe? Assim, eu não dormi, eu tava bem, eu não fiquei assim, fora do ar, nada. Só que eu tava lenta, eu tava devagar. E aí quando eu cheguei em casa... Eu olhei e falei, eu não vou gravar, sabe? Não vou. E aí eu sentei e fiquei lá, fazendo minhas coisas, fui assistir minha série e tal. E depois, à noite, eu falei, tá vendo? Por isso que eu não tenho todo o sucesso que eu desejo ainda. Porque se eu fosse fazedora, eu teria gravado. Porque tá na cara que essas pessoas que têm sucesso, elas fazem endoscopia e depois elas vivem, elas gravam, elas produzem. Nossa. Elas não ficam como eu, sabe? Assim, eu me culpei um pouco, sabe? Eu entendo. Me comparando
com uma coisa que a gente nem sabe se é verdade, né? E nem faz sentido, porque certamente não vai ser uma tarde que você tirou para descansar que vai dar todos os dias que você acorda fazendo o que você tem que fazer, entendeu? É certo que se realmente, né, toda semana se você tivesse uma endoscopia, talvez impactaria, porque um dia na semana faz uma diferença. Sim. Mas não é o seu caso, então... inclusive, o quanto talvez você não precisava desse descanso até para voltar com mais vontade de fazer agora. Sim, sim. Mas a gente faz, né, essa comparação, assim, que ela existe o tempo todo. Existe um termo que a Brené Brown usa. A Brené Brown é a que fez aquele livro que eu tô lendo agora. Ser Imperfeito. Sim, isso, A Coragem de Ser Imperfeito. E ela fala da escassez emocional, né? Que basicamente seria essa sensação de não ter... ou não ser, ou não fazer o suficiente nunca. Então, tipo assim, a gente o tempo inteiro tem essa sensação de, assim, não interessa o quanto eu faço, não interessa o quanto eu me dedico, eu nunca estou fazendo o suficiente. E aí, quando você sente que você nunca está fazendo o suficiente e você vê alguém bem-sucedido, você fala, é porque essa pessoa faz o suficiente. E aí, uma coisa que a Harvard Business Review estudou foi que diante das redes sociais a sensação de inadequação aumentou muito. Então 67% das pessoas da pesquisa falaram que tiveram um aumento de sensação e inadequação e de redução e tiveram uma redução da satisfação pessoal por conta das redes sociais, porque está na sua cara, lavada. Só que o que acontece? Ninguém mostra os momentos que cai. E eu até falo isso, já falei isso pra você, Fê. É muito comum quando eu posto alguma coisa sobre as dificuldades, sobre as dores, sobre os momentos ruins que eu passo, pararem de me seguir. Então, assim, a gente acaba fugindo de mostrar a nossa vulnerabilidade porque as pessoas não querem sempre ver. Tem quem gosta de ver a vulnerabilidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto de seguir pessoas reais. Mas eu acho que também tem as pessoas que não. E aí também cabe a gente entender... por exemplo, no meu caso, eu penso muito nisso. Que público que eu quero? Uhum. Um público que quer a minha versão completamente idealizada ou um que entende que vai ter um pouco das duas? E aí, eu acho que a comparação é um grande ladrão de alegrias, né? Com certeza, com certeza. E sabe o que eu tenho visto ultimamente, assim, que mudou-se muito o discurso, né? Porque antigamente a gente tinha aquele discurso do trabalho enquanto eles dormem, né? Sim. E hoje em dia a gente já tem visto muitas pessoas, inclusive pessoas que nós consideramos bem-sucedidas e que talvez já até tenham dito isso em algum momento, mudando completamente o discurso. E eu acho que isso tem muito a ver com todos esses dados que você traz. Sim. De doenças mentais, de níveis de ansiedade que disparam. Exato. Né? Porque essa comparação excessiva, ela gera uma ansiedade muito grande. Demais, demais. Inclusive, a APA, né, que é a American Psychology Association, falou que a comparação excessiva está muito associada a queda de autoestima, ruminação, que a gente já trouxe, que é um dos maiores fatores de ansiedade e depressão, é ruminar os sentimentos e os pensamentos. E também uma autoimagem distorcida, ou seja, a comparação é o que faz a gente também perder o que a Brené Brown fala que é a nossa autenticidade. Ela fala que o oposto da comparação é a autenticidade. E o que é autenticidade? É saber quem a gente é e, através disso, entender o que tem valor pra gente e defender a nossa vida sobre a ótica do que tem valor pra gente. Então, por exemplo, se pra você, não é meu caso, eu sou uma pessoa que tem um foco muito pra vida profissional, mas pra você... o valor tá na vida familiar. Oi! Nesse pedaço do vídeo, a gente pode dizer que o caos se instaurou. Falha nossa, sabe? Basicamente, a gente estava gravando o episódio, só que a gente estava gravando ele, em um ambiente que estava muito quente, muito sol, não tinha ar-condicionado. O celular começou a aumentar a temperatura e desligar a câmera sozinha, porque, para quem não sabe... a gente está no caminho de se tornar multimilionários. Calma, mas então, por enquanto é o processo. A gente usa o celular para gravar e não uma grande aparelho câmera profissional Canon que aguenta 400 graus de temperatura Celsius no meio de um vulcão. E aí, para piorar, eu tava com vestido, aí teve uma hora que eu até paguei peitinho. A Fernanda teve que me interromper o vídeo falando: Lu, seu peito tá aparecendo.
Foi o caos, tá? Gente, e nem era o tema do episódio esse. Não era o tema do episódio, mas aí agora a gente retomou no dia seguinte, num ambiente completamente diferente. Então o cenário tá diferente justamente porque a gente teve que se organizar para finalizar o episódio para você, nosso querido e nossa querida ouvinte, que mais que merece esse momento. Sim. E eu tava contando para vocês que a minha amiga Amanda, que é uma amiga muito querida minha, ela não tem esse apego com a ideia de ficar na vida profissional por muito tempo. Me organizar, será? Ela estava muito tranquila, ela está muito serena com a ideia de que um dia ela pode pura e simplesmente depender de um homem, no sentido de que para ela, se o marido dela se organizar hoje para trabalhar e bancar a casa, uma vez que ela confia nele, ela não vê problema em não trabalhar mais. E eu comentei que, na minha opinião, francamente, muitas pessoas julgariam isso, inclusive eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de depender e confiar em uma pessoa para me prover, né? Eu não tenho problema da pessoa querer pagar a conta, querer me ajudar, mas eu sou uma pessoa que me preocupo com saber que eu consigo depender só de mim. Boa virginiana, né, gente? Ela tem que estar sempre no controle. Exato. É exatamente essa questão. O meu ponto nem é o cavalheirismo da outra pessoa, mas é o meu medo de não estar no controle das coisas. Porque eu já vi as coisas perderem o controle e é assustadora essa ideia. Então, mas que eu parei para pensar que na cabeça da minha amiga, ela não se compara com essa nova visão que é um pouco mais jovem, do tipo assim, não, o homem não precisa prover. E no meu caso, não é nenhuma questão do homem não precisa prover, é só tipo, eu preciso ser independente. O meu homem querendo prover ou não, se ele vai prover, o problema é dele, mas eu sei que no fim do dia eu posso me bancar. E eu pensei o quão bom é o fato dela não se comparar e simplesmente entender que para ela talvez a vida profissional não é tão prioridade como eu vejo. E se ela não tiver, se ela fosse uma pessoa que se compara muito com os outros nesse sentido, provavelmente ela não seria genuína com ela e não honraria esse desejo que ela tem, que é de realmente, tipo, poder um dia não precisar trabalhar mais, que ela deixa nítido que é isso que ela quer. E aí ela foge do padrão de hoje, né, da sua geração. A minha geração é uma geração que aceita isso. Exato. Mas a sua geração veio mais disruptiva, né, as mulheres com mais força. E aí, cada um interpreta isso de um jeito, mas as coisas às vezes ficam muito over também, né, porque de verdade eu também não vejo mal. Sim. Tô com a Amanda. Eu tô, tipo, eu tô e não tô com a Amanda. Eu tô com a Amanda no sentido de... Na verdade, eu tô com a Amanda no sentido de que eu sei que ela tem uma formação. Então, tipo, se rolar alguma coisa, no fim do dia, ela vai conseguir voltar a trabalhar. Mas eu não estou com quem não se organiza pra crise. Seja uma coisa maior, assim, né? Que é um desejo que pra você ainda não existe. Então, de repente, um dia que você pensar assim, eu quero constituir uma família, eu quero ter filhos, né? Sim. E aí a sua prioridade passa a ser os seus filhos, você vai querer ter mais tempo de qualidade com eles, tal, e aí as coisas talvez mudem, é que hoje essa chavinha não virou. Exato. Mas mesmo que um dia eu pare de trabalhar, eu acho importante eu ter a segurança de, se o meu homem me largar, eu conseguir trabalhar e voltar pro mercado sem depender de ninguém, porque... Eu sou a pessoa... Eu preciso de uma gestão de crise, pessoal. Gestão de crise, é isso. Seguinte, a gente tinha falado que 67% das pessoas têm uma sensação de inadequação maior com as redes sociais, né? E que esse estudo veio da Harvard, então esse ponto, para mim, pegou muito em relação às redes sociais. Eu acho que a minha geração tem uma questão muito forte, e a gente também... trouxe um pouco esse debate do quanto a geração, a nova geração que vem, você comentou, né, Fê, que tem menos essa necessidade de postar. De exposição. Que é a geração alfa que fala, é isso? Alfa, depois isso, da geração Z é a geração alfa. E é uma geração mais, assim, minimalista, especialmente nas redes sociais, não quer se expor tanto, porque tem um estudo que traz que na geração dos boomers, que são os seus pais, os meus... como não tinha internet,
a única forma de você, assim, ter uma pessoa famosa ali, eu sou famosa agora, era na televisão, era aquela pessoa que passava no domingo na televisão e ele ficava famosa. E quando surgiu a internet, a minha geração especialmente viu a possibilidade de ser famosa. E aí começou a expor demais a vida, né? Aí a sua geração veio com a cultura da performance, também de uma superexposição. E essa geração alfa é uma geração que se expõe muito menos. Mas, em contrapartida, quando eu li esse estudo, para mim fez sentido no sentido de, nossa, eles já entenderam que eles querem viver mais no presente e não querem viver no online. Mas você disse que não. Sim. Que talvez seja uma cobrança excessiva, né? Eu acho que tem um pouco desse olhar de... Eles viram o que aconteceu com a galera que pegou a internet andando e que muitas dessas pessoas pifaram por causa dessa comparação excessiva. Mas eu vejo que a geração da minha irmã, por exemplo, tem uma autocobrança do tipo assim... eu vejo que se a foto não estiver perfeita, ela não posta. E é muito comum, assim, ela postar fotos e depois ela oculta as fotos. Posta e oculta, porque ela não se vê mais naquilo ou tem um pré-julgamento dela mesma. Então eu sinto que pode ter, sim, uma concepção de quero viver, é mais importante viver, não necessariamente preciso postar, mas eu também percebo que tem uma concepção do, e se eu tô vivendo e postando e não tá sendo bom o suficiente, porque hoje a gente preza tanto por uma vida que é irreal, que a sensação que dá é, se não for perfeita, é melhor nem postar. É o sentimento que às vezes que eu tenho. Entendi. E aí, eu vejo também que tem essa questão da performance que você trouxe, que é muito comum na geração Z, eu vejo que é muito uma performance em cima do sonho. Então, tipo assim, não basta você performar, você tem que performar com um propósito. E é meio fogo isso, porque eu não acho que dá pra ter propósito em tudo. Isso é uma coisa que eu tava pensando outro dia. E não só isso também, né, gente? Não sei se dá pra você descobrir o seu propósito, por exemplo, aos 20 anos, sabe, assim, aos 18 anos. E é uma geração que se cobrou muito nesse sentido, porque foi o que eu falei. Eu, no caso, a gente nunca parou para pensar sobre isso. Então, a gente foi fazendo e encontrou o propósito pelo caminho. Entra muito naquilo que a gente fala, né, Fê, do propósito, a gente encontrar muitas vezes o propósito também fazendo. Eu acho que é possível achar propósito sendo jovem, acho. Mas eu acho que a maturidade faz, inclusive, a gente ressignificar os nossos propósitos. Exato. E tudo bem se você tá com seus 20 e poucos anos e não achou um propósito, desde que você esteja tentando coisas para achar esse propósito. Eu tenho uma cliente e ela é incrível, assim, ela tá com 21 anos, só que ela já se formou na faculdade, porque foi super rápido, né? Tipo, e ela fez relações internacionais e ela, se formada, olhou e falou: eu não sei se é isso que eu quero, para tudo, sabe? Nossa, sim, eu tenho a Bia, minha prima, ela tá fazendo faculdade de medicina. Ela demorou, acho que 7 anos para entrar na faculdade de medicina. E todo mundo ficava meio que na orelha dela falando assim, não, mas você tem certeza que é isso que você quer? Porque se você ainda não passou, você vai perder mais um ano, não é melhor fazer uma biomedicina ou faculdades que demandam... que tem faz fisioterapia, faz psicologia, faz alguma coisa. Uma nota de corte menor, né? Assim, eu não acho que são faculdades mais fáceis, eu sou contra esse olhar, eu acho que o fisioterapeuta, o nutricionista, o biomédico, eles são muito importantes, são complementares e às vezes eles que inclusive, tipo assim, tem o engenheiro, que é o médico, e o pedreiro. E muitas vezes o engenheiro não sabe fazer o que o pedreiro faz, entendeu? Graças ao pedreiro que a obra sobe. E eu sinto que o nutricionista, o fisioterapeuta, muitas vezes é essa pessoa, do que eu converso com os meus amigos que são assim. Mas a Bia sempre soube que medicina era o sonho dela. E nesses 7 anos ela foi muito resiliente. E a cada ano que passava, eu via ela ficando mais calma em relação à escolha dela. Eu via ela ficando mais certa do que ela queria. E eu via ela ficando mais madura para fazer a faculdade. Então, hoje ela está fazendo a faculdade com um nível de maturidade muito maior. E aí eu penso assim, com 20 anos, 21 anos, realmente é muito difícil você... sabe, se sentir 100% seguro da sua escolha. Não à toa, é muito comum ou as pessoas trancarem a faculdade ou elas mudarem. Só que a comparação faz a gente pensar assim, a Manu City, por exemplo, que eu sempre trago a Manu City, porque eu gosto da Manu City, porque eu acho que ao mesmo tempo que eu gosto,
ela é um case que mexe muito com os jovens hoje. Ela é uma menina super jovem, que já tá com 3 empresas diferentes, eu acho. Ela tá com uma academia, ela tá com eu acho que são 2, tem na verdade. Suplementos, e né? tem os suplementos, é a academia e suplementos, até onde eu sei. E ela mesma, como influenciadora, não deixa de ser uma empresa, né, independentemente desses negócios. E aí eu percebo o quanto assim, cara, você olha pra uma menina super jovem, 20 e poucos anos, que acorda 4h30. Eu tenho uma rotina muito similar à da Manu City, só que eu não tenho o patrimônio que ela construiu, eu não tenho empresas que são só minhas, eu tenho empresa da família, mas assim, a minha rotina é muito parecida. E quando eu me comparo, às vezes eu penso, nossa, por que que eu ainda não consegui chegar no ponto da Manu City? E aí, na mesma hora que isso vem na minha cabeça, eu falo, não, mas espera lá. O meu relógio tá falando, gente, aqui. Na mesma hora que eu olho pra Manu City, eu penso assim, caramba, a história dela é outra, o foco dela é outro, entendeu? Eu tenho focos muito diferentes dela, apesar de eu ter uma rotina de acordar cedo que nem ela, malhar que nem ela, e ainda assim não é exatamente igual, do tipo, eu não... ela, como influenciadora, ela pode e deve, porque a imagem dela depende do fitness, gastar, sei lá, 2 horas na piscina nadando e, sei lá, 3 de bike. Eu não vou fazer isso porque não é meu foco. Mas você sabe que eu já não sei mais o que gravou, não gravou do nosso episódio, mas a parte que eu falei sobre você projetar a sua expectativa no que você quer, será que tá lá já ou não? Ou posso repetir? Pode repetir, pode repetir. Porque eu já não sei mais o que ficou e o que não ficou. Mas... se repetirmos coisas que a gente já falou. Gente, desculpa, porque teve uma noite aqui. Uma noite. Mas essa coisa da comparação, né? Eu acho que pra gente tentar ressignificar isso, uma das ferramentas... nós não falamos disso, porque foram as ferramentas. Uma das ferramentas que a gente pode trazer, que eu escutei esses dias a Isabela Matti falando sobre isso. E a Isabela Matti, eu acho uma menina genial, assim, né? Você pensa, poxa, ela tem 20 e poucos anos e já é colunista da Forbes, tal. Ela, assim, eu acho ela incrível. E ela estava dizendo o seguinte, que quando você quer se comparar, quando você se compara na realidade, né, com alguma coisa, com alguém, é para você pensar, então tá bom, então o que eu quero para mim? Eu quero ser essa pessoa, então eu quero ter os feitos da Manu City, por exemplo. Eu quero fazer o Ironman, eu quero ser triatleta. É isso que eu quero pra mim? Acho que esse é o primeiro passo, porque às vezes a gente vai perceber que não é isso. Admitir o que é seu, né? O que você quer. Exato. Às vezes a gente vai perceber que não é isso. E se for dentro do que a gente vive hoje, como que essa pessoa que já tem tudo aquilo que a gente deseja agiria? Sim. Né? Então, assim... Por exemplo, as minhas metas, elas são muito profissionais. Então, qual que é a pessoa que eu modelo? O que eu quero? Tá bom, e na realidade que eu tenho hoje, o que essa pessoa faria? Sim, exatamente. Quais seriam as habilidades dela? Qual seria o processo que ela tomaria? Exato. E aí, eu acho que tomando isso como foco, não é sobre olhar para o final, é olhar sobre o processo. Porque o que te leva a ser alguém não é o final. O final é uma consequência. O que te leva a ser alguém é o seu processo. E isso faz com que a gente pare de tornar essa comparação nociva, porque é uma forma da gente conseguir ressignificar isso e pensar assim, bom, então tá bom. Então, se eu comparo, é porque eu admiro? É porque eu quero? Exato. E eu acho que isso que você falou é muito importante, porque, né, a gente sabe que a comparação é, então, esse ladrão de alegria. Mas mais do que ser um ladrão de alegria, a comparação, ela é um veneno, mas do qual a gente pode se desassociar pensando qual seria o oposto da comparação? A autenticidade. Você saber o que é seu, quem você é, o que tem valor para você, seguir isso e falar como que eu crio a minha história. Não é a história da Manu City, porque você nunca vai ser ela, mas qual caminho que eu vou criar pra me sentir essa pessoa bem-sucedida. Porque não é que eu quero ser a Manu City, eu quero ter o sentimento que ela tem e viver essa vida de, cara, que orgulho do que eu construí. Uhum. E aí, eu hoje olho e falo assim, e aí toda vez que vem a comparação, ao invés de ir pro lado ruim, eu vou pro lado da inspiração. Do tipo assim, poxa, quais coisas que a Manu City faz que eu faço já? Isso. Aí eu já admito, eu falo, ó, eu já malho muito bem, acordo cedo, tenho disposição. Quais são as coisas que ela não faz
que eu não faço, que ela faz. E aí eu tomo isso pra mim. Só que também tem... E quais são as coisas da Manusite que eu não quero fazer? Porque, por exemplo, no meu caso, eu não quero ter uma academia, longe disso. E também não quero ter uma empresa de suplementos. Só que uma coisa que eu quero é conseguir viver mais do online. Então, que marcas? Com quais marcas eu me atrelo? Quais marcas que me apoiariam a chegar lá? Ou então... será que eu me exponho o suficiente para alguém que quer viver do online? Ou será que eu tô com vergonha de me expor? E quais são os riscos que ela corre também com Adoro isso, né? essa pergunta. Tipo, quais foram ali, assim, as apostas que ela fez? Porque, por exemplo, você sabe como ela se tornou sócia da academia? Não, faço ideia. Você não sabe? Ela foi chamada para ser influenciadora da academia. E ela negou. E ela falou, não, eu só topo se eu puder ser sócia. Que esperta. Então, assim, ela correu o risco deles falarem, não, então muito obrigada, a gente também não quer. E aí? Aí eles toparam. E ela se tornou sócia. Depois eles toparam, no início eles negaram. No início eles negaram. Então, assim, são coisas que às vezes a gente não sabe, né? Dos bastidores, do que acontece de fato, dos riscos que as pessoas tomam, dos preços que elas pagam, né? Porque quando a gente vê as coisas, a gente só vê o palco. E a gente se compara só com o palco, entende? Então, assim... E teve um não antes dela receber o sim? Teve um não. Então, até, por exemplo, é lindo quando eu vejo você subir no palco e cantar. Mas, assim, não é legal quando eu vejo você lá com o nebulizador fazendo... Isso aí. Entendeu? Tipo, então assim, eu só quero subir no palco e cantar, não quero ficar fazendo com o nebulizador. Não, exato, concordo 100%. Da mesma forma que, por exemplo, para quem vai ver a mentoria que você vai abrir, a pessoa não vai querer ficar 3 horas para gravar uma aula. Toda vez que nem eu fiz um vídeo agora que eu postei ontem, gente, eu gravo conteúdo suando, porque para eu fazer os conteúdos fora da caixa, eu sou a minha roteirista, eu sou a minha videomaker, eu sou a minha, como é que fala? Estilista. E aí quando eu vejo, cara, eu tô indo de lá pra cá na minha casa inteira. Eu passei 3 horas pra gravar um vídeo de 1 minuto. E aí, o mais engraçado, tipo, nesse processo, quem olha de fora me acha maluca, do tipo, eu virando pra minha irmã, você tem uma algema? Ela, o quê? E a minha irmã tinha uma algema. Meu Deus. Aí eu ligo pro Gabriel e falo, Gabriel, você tem uma raquete de tênis? Ele tem. Eu falei, eu tô passando na sua casa agora pra buscar a raquete de tênis. Quando você olha pro processo, você fala, meu, tem uma algema? Tem isso. Tem uma pipoca. Quando você vê de fora, o que será que a Ana Luísa vai fazer com tudo isso? São 2, 3 segundos de vídeo, mas que pra mim são inegociáveis. É inegociável que eu vou entregar o melhor vídeo com o que eu tenho. Nossa, baita filmagem de um filmmaker profissional. Não é uma filmagem profissional, mas nitidamente dá pra ver que também não é uma amadora. Sim. É alguém que já fez muito vídeo ruim antes de chegar ali. Porque eu consigo ver que se eu falasse pra alguém que faz esse vídeo, muita gente ia falar, ai... Então, mas é que eu acho que é isso, a comparação, quando a gente olha só depois do resultado já, né? Depois do sucesso, e aí a gente não entende que teve um processo para isso. Eu acho legal que hoje em dia as pessoas já perceberam quão ruim foi a rede social, no sentido de, nos... Holofortes? Não, assim, no acúmulo de informações e de coisas assim, nossa, agora a gente só tem super sucessos, pessoas muito bem sucedidas, tal, e você vai se sentindo cada vez menor ali e tal. As pessoas já perceberam que isso foi uma coisa muito ruim e resolveram mostrar o processo, resolveram mostrar o bastidor. Então, coisas que a gente não via antigamente ou que estão disponíveis, mas que a gente não vai olhar, as próprias pessoas que hoje estão muito bem começaram a expor. Sim. Então tem um vídeo do início do Thiago Nigro. Gente, ele tá sentado num sofá, assim, gordinho, sabe? Um horror, um horror. Então, esse é o nosso 4º vídeo, tal, não sei o quê, sabe? Assim, tipo a gente aqui. E é isso, e não... Mas é muito engraçado, né? Porque isso conecta. Isso conecta. Isso é uma boa comunicação, pra mim que amo comunicação. O que conecta
mais do que vulnerabilidade. Ó, a Brené Brown aparecendo de novo pra gente aqui. Nada conecta mais do que vulnerabilidade, porque todo mundo se sente assim, né? Quando o artista, antes de entrar no palco, fala, tô nervoso. Você fala, ufa, ele é humano, então. Você fala, putz, ele é humano. E isso é o que faz a gente querer acompanhar um conteúdo, eu acho, também. Óbvio que a gente quer o idealizável, sim. Óbvio que também tem um lado das pessoas que deixam de seguir alguém quando a pessoa fala de algo ruim. Tem. Mas eu acho que também tem as pessoas que falam assim, nossa, eu preciso acreditar que dá pra fazer sucesso e ser humano. Porque Foi senão... o que eu senti quando eu escutei a Betina falar que ela não ia mais fazer vlog porque era um saco fazer vlog. E tipo, porque ela tem aquela cultura do fazedor, né? Ai, o mundo é das fazedoras, o mundo é dos fazedores, tal. E eu ia me sentindo cada vez menos fazedora, sabe? Porque é uma pessoa que eu me comparo muito. Você tem a sua Manucite, a minha Manucite é a Betina. Porque ela tem liberdade, que é o que eu quero, assim, sabe? Liberdade de tempo, liberdade geográfica, né? E aí eu ficava o tempo todo pensando, nossa, mas tá vendo? Eu não sou fazedora. Você acha que a Betina faria isso agora? Você acha que a Betina iria não fazer nada nesse momento, sabe? E eu vi que ela não faz nada, foi... Que em alguns momentos ela não faz nada, sabe? Mas fala, meu Deus. E é normal, né? Tipo assim, eu acho que, inclusive, a nossa comparação, às vezes, ela faz a gente tornar pessoas heróis, assim, eu lembro que eu já falei sobre isso, eu tinha um top 3 pessoas na vida. E essa foi a maior burrice que eu fiz, porque todas as pessoas que eu coloquei nesse pedestal de top pessoas que eu tinha na vida, caíram. Todas. Todas, porque na hora que você coloca uma pessoa no pedestal, quando ela falhar ou quando ela não for aquilo que você idealizou, ou você vai usar isso e vai falar, nossa, ufa, ainda bem que ela é humana, ou você pura e simplesmente vai se frustrar e vai se afastar. E aí você perde admiração, né? E aí é péssimo. Principalmente se for alguém próximo, como no meu caso, às vezes acaba em treta, não é legal. Então, não recomendo. Eu acho que a gente pode entrar nas ferramentas, então, pra gente conseguir se desvincular dessa comparação. Não a comparação que é inspiração, mas a comparação que não é saudável. Tá. Vamos lá, eu trouxe uma para você ressignificar isso e tornar essa comparação de uma forma saudável, né? Você tentar pensar no que aquela pessoa, então, que você modela, aquela pessoa que você está tentando comparar com você, faria dentro das possibilidades que você tem, Sim. Sabendo aquilo que ela já sabe, porque isso é muito confuso, né? É porque, por exemplo, a pessoa que está um degrau acima da gente, com certeza, é porque ela tem habilidades que nós ainda não temos, ela descobriu coisas que nós ainda não sabemos. Então a gente conseguiu... Ou agarrou oportunidades que a gente também... Exato. Não, às vezes a gente tá tão olhando pro outro que a gente não olha para pequenas oportunidades que estão ali na nossa frente que levariam e impulsionariam a gente. Isso também é uma forma de conhecimento, né? Porque se a pessoa agarrou essa oportunidade é porque ela conseguiu visualizar essa oportunidade. E se a gente não consegue visualizar é porque a gente ainda precisa desenvolver mais habilidades. E entender, então, assim, que, poxa, essa pessoa tem habilidades que nós não temos e aí, se ela descer um degrau com todas essas habilidades que ela já tem, quais atitudes que ela tomaria para subir novamente? Exato. Eu acho que outra ferramenta legal é não olhar para o resultado, mas sempre o processo. Acreditar no poder de um pouco todos os dias. Isso eu sei que é muito difícil, porque demanda paciência pra caraca. Tipo, pra mim, eu acho que você vai entender o que eu tô falando, Fê. Às vezes a gente faz o conteúdo e fala, meu, é esse que vai virar. E às vezes ele performa muito mal. Eu fiz um conteúdo que eu amei esses dias. Eu falei, nossa, 6 curtidas no TikTok, entendeu? Sabe? Tipo, e aí você olha e fala assim, pô, mas eu fiz, não fiz? Foi um processo. Eu estou aprendendo algo com isso? Sim, hoje eu posso dizer que ter feito isso me ajudou a ter um conhecimento que eu não tinha antes? Sim. É engraçado, né? Porque eu não sou a pessoa das métricas, eu não olho para isso. Eu faço. Eu sou das métricas. Muito, né, das métricas, eu não sou. E é até um erro isso, porque eu já me perguntaram, assim, gestor de tráfego e tal. Não, mas a gente tem que olhar para os números e eu não olho, assim, eu só faço. Eu acho que é importante ser fazedor. Acho que você tem que olhar para a métrica, mas só se ela for te impulsionar para direcionar melhor.
Se você for olhar pra métrica pra isso, de colocar pra baixo, que era o que eu tava fazendo, não é legal. E aí, no meu desafio de 90 dias, eu tive que me forçar a parar de ligar pra isso, porque eu tô fazendo... Você tem que postar o dia 1, todos dia os 2, dias dia eu 3. posto, exato. E não só todos os dias eu posto, mas eu volto pra falar, ó, isso deu certo. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu queria fazer, eu falei, todo mês eu quero fazer uma coisa diferente pra ter experiências novas que me façam bem. Hoje eu vou ter uma delas, que é fazer o curso de pão. E aí eu penso assim, imagina, eu sinto que eu preciso desapegar, porque eu falei, 2 vídeos cantando por semana, então já imediatamente me desapego da ideia de que tem que estar perfeito, porque senão não vou postar os 2 vídeos, eu tenho certeza disso. Então acho que sim, mas aí eu entendo completamente o quanto às vezes é bom ser só fazedora, porque aí você tá com foda-se se um conteúdo não performou tão bem e já era. E eu acho que, voltando para comparação, eu acho que com todas as pessoas que nós nos comparamos, né, especialmente hoje com a rede social, é a gente olhar que no fundo elas são só pessoas que não pararam. Sim, no fundo é alguém que persistiu. Muito legal isso. E aí eu acho que isso entra numa outra ferramenta, que é 2, né, na verdade. Transformar a comparação em admiração com propósito. Então, você olhar para aquela pessoa, ao invés de ficar toda vez... isso é outra coisa que tá no meu desafio. Toda vez que eu olhar para uma mulher e me sentir inferior a ela, tomar uma atitude em favor dela. Então, vou dar um exemplo. Na academia, toda vez que eu olho uma mulher bonita, hoje eu falo. Não que eu não falasse antes, eu sempre fui uma pessoa de virar e falar, nossa, você tá linda. E aí, mas agora, tipo, eu viro pras meninas e falo, nossa, eu amei seu cabelo. E é muito legal, porque eu percebo que eu desarmo completamente a mulher nessa hora, porque tem uma coisa da competição, né? E aí teve uma menina que eu olhei e virei pra ela e falei, oi, o seu cabelo é lindo. Aí ela tava meio desatenta, ela fez até um gesto de tipo, ela tá falando isso? Tipo, o quê? Aí eu, o seu cabelo é lindo. Aí ela ficou tipo, obrigada, o seu também. E eu falei, nossa, tipo, caramba, acho que eu vou fazer uma amiga. E eu acho que é muito nesse universo, assim. Então, o quanto a gente fazer a admiração virar... Fazer a comparação virar uma admiração. A comparação virar admiração é o que vai sempre salvar a gente de cair numa, às vezes, raiva ou rancor ou sentimentos ruins. Sim. E um outro é criar limites saudáveis com as redes sociais, porque se a gente for parar pra pensar, eu faço isso, gente. Se eu tenho uma pessoa que no momento me faz me distanciar de me enxergar, às vezes eu só silencio stories da pessoa e falo assim, não. Se olhar para essa pessoa não está sendo incentivo, está sendo uma forma de eu me diminuir, então eu preciso trabalhar minha relação comigo primeiro. Eu preciso ter mais confiança. Confiança de que eu posso tomar caminhos e processos que essa pessoa tomaria para chegar no lugar onde ela chegou. Sabe como eu tenho usado as redes sociais hoje em dia? Eu tenho uma máxima que todo mundo já deve ter escutado, né? Que, você... senta na mesa de pessoas bem-sucedidas, 5 pessoas bem-sucedidas, você vai ser a 6ª pessoa bem-sucedida e tal. Nossa, essa é muito boa. Me ajuda muito a tirar o peso de não ser a melhor da sala. E existem, hoje, formas, né, de você conseguir se aproximar dessas pessoas. E eu tenho algumas pessoas que eu considero ali muito bem-sucedidas e que eu quero estar. Que eu quero estar, sabe? Assim, eu quero estar junto, eu quero... Tipo, quero sentar na mesa dessa pessoa. Eu quero sentar na mesa dessa pessoa, eu quero olhar nos olhos dessa pessoa. Sim. E eu poderia fazer isso hoje? Poderia. Como? Pagando para isso, porque todos eles hoje têm masterminds, têm mentorias. As pessoas que a Fé admira em geral são mentores de alguma coisa. Exato, mas assim, eu não tenho recurso financeiro para isso. Então, eu tô fazendo da rede social essa minha roda de amigos, sabe? Então, eu decidi que eu só sigo e eu só acompanho essas pessoas, porque na minha cabeça é como se eu estivesse sentada na mesa com eles. Eu concordo, você só seguir pessoas que você realmente admira. Tipo, se você segue uma pessoa que você olha e fala, essa pessoa não agrega em nada, tipo, provavelmente isso tá sugando mais energia sua do que te colocando no patamar que você quer. Exato. E por vezes, assim, até a pessoa que eu super comparo e super modelo,
Eu tive que silenciar um pouco, sabe? Porque ela tava me fazendo um pouco mal. Agora não mais, agora a gente já tá na mesma mesa de novo, mas... Tá tudo bem, às vezes a gente vai pra mesa do lado. A gente tava brigada, mas agora já passou. A gente levanta da mesa e vai que louca, ela nem sabe que eu existo, mas tá bom. Vai saber. A gente tava de mal, mas já passou. A gente vai saber. E até uma coisa, né, Fê? Eu penso muito no nosso podcast. A gente começou recentemente e tiveram tantas pessoas que vieram atrás da gente depois que a gente ficou nessa pausa pra falar, tipo, ai, nossa, eu tava acompanhando semanalmente, né? Se a gente fosse olhar só pros números, a gente não olharia pra essas poucas pessoas. Ai, se a gente fosse olhar só pros números, com certeza nós já teríamos parado. Muito, as pessoas... Mas, essas 3, 4 pessoas que às vezes vêm e mandam uma mensagem motivam muito, porque eu penso assim, tem gente que quer ver o lado humano, o lado real, que quer ver algo ser construído. Não, e se a gente fosse olhar pra comparação aí, assim, você pega lá o canal do YouTube, a pessoa tem 100 mil inscritos no canal, nós temos 73, gente, assim, aí você fala, vou parar. Não. Eu quero assiduidade, eu quero gente que goste realmente do nosso conteúdo, porque eu acho que isso futuramente tem um potencial gigante, assim. E tudo, a gente inclusive tem o queijo e a faca na mão, a gente só precisa da oportunidade, porque até a estrutura, se a gente precisasse fazer um encontro pro Papo de Gerações, a gente já tem. A gente tem um auditório pra fazer um encontrão da galera. Sim. A gente só precisa realmente ganhar mais espaço, né? E a gente tá fazendo isso. Sim, porque a gente tá persistindo. Exato. E aos poucos. E também acaba que pra gente virou um espaço seguro. E é muito legal esse poder, que é o que tem acontecido comigo nos 90 dias. Eu tava muito sem vontade de gravar conteúdo de música, eu não queria fazer porra nenhuma, nada. Eu falo palavrão, a Fê não, tá, gente? Aí, às vezes eu solto um. Ela pede licença, eu não. E aí, no desafio, eu tive que me forçar a fazer o conteúdo. Eu fui fazendo. E eu cheguei no ponto onde eu tô ansiosa pra fazer o conteúdo. Porque eu tô me divertindo. Eu falei, quer saber, como eu não tô nem aí, eu tenho que postar mesmo, então a métrica que se dane, eu só quero fazer um conteúdo realmente legal, que eu acho bom, que vai acrescentar, vai agregar, vai construir meu nome, tá sendo divertido. Voltou a ser divertido. Exato. E você sabe que eu vi ontem ainda, quando eu tava saindo aqui, você já ouviu o podcast do Joel? Já. Você já viu que sempre no final ele fala pro entrevistado se a sua mensagem fosse chegar para 4 bilhões de mensagens e tal. Para 4 bilhões de pessoas. Não, mas ontem eu vi, que eu não vi quem era o entrevistado, porque eu tava dirigindo, então só entrou lá e eu tava no TikTok. Vai passando um atrás do outro. E aí ele pergunta pro cara, né? E o cara fala assim, a minha frase é: mesmo quando estiver chovendo, continue plantando. Aí ele fala assim, mas peraí, explica isso. Aí ele fala assim, porque você nunca foi pra lavoura. Nossa, entendi. A época das chuvas é a melhor época, isso que eu falo! E aí ele falou assim, então o que acontece? Todo mundo tende a parar de plantar na melhor época. Sim, meu pai, por Deus que meu pai, quando tá chovendo, é quando meu pai começa a cuidar do quintal. Cara, que coisa linda. E ele falou isso, assim, eu achei genial. Depois eu falei, nossa, é isso. Por quê? Porque às vezes a gente tem aquela coisa assim da notoriedade e para, né? Então eu cheguei lá, mas aí não. Então assim, é você continuar sempre. Nossa, essa frase é genial, nem sei. Você persistir. O moço da lavoura arrasou. Exato. Gente, com essa frase maravilhosa a gente encerra o nosso podcast. Se você não segue a gente nas nossas redes sociais, estamos como @Papo de Gerações, tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Instagram. A Fê é Fernanda Camis. Eu e a sou Comunica na Lu. @Comunica na Lu. É isso, meus amores, muito obrigada. Muito obrigada. Quem persistiu com a gente, porque nem a gente sabia se a gente ia dar conta de gravar esse episódio. Nossa, foi. Mas foi legal, vai. Foi mais informal, sentado no sofá, mas eu adorei. Inclusive, aproveitem e já acompanhem a gente tem postado... E se você chegou até aqui, você tem que colocar um emoji de alguma árvore pra pôr uma árvore, exato. Uma árvore. E a gente tá colocando os episódios todos os domingos, tá bom? Um beijo. Tchau.